Fala galera, vamos retomar aqui. Desculpa quem estava assistindo, é que eu recebi uma ligação aqui no meio do vídeo e aí eu tive que iniciar. Tava bem no comecinho, então ninguém perdeu nada. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e também do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Hoje nós estamos iniciando uma série de lives sobre conceitos básicos de economia. Essas lives elas têm o objetivo de nós não pretendemos com elas fazerem com que pessoas saiam daqui sabendo fazer cálculo de balança de pagamentos, analisar a cotação do dólar, sair daqui para trabalhar no Banco Central ou no Ministério da Fazenda. O objetivo não é esse, mas atingir a dona de casa, o motorista, a vendedora, ou seja, o trabalhador, o cidadão comum, que são eles que de fato movem a economia e alavancam o nosso país. Nós vamos fazer uma série toda segunda-feira, né, um episódio com um tema diferente às 8 horas da noite, e depois nós vamos disponibilizar essa live, esse conteúdo também pelo YouTube no nosso canal do Pensamos Assim Diferente. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje eu trabalho muito, mas parece que meu salário nunca é o suficiente. Para quem quiser se aprofundar depois, eu vou deixar aqui uma indicação de bibliografia, é do Eduardo Moreira, Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. Quem quiser se aprofundar depois um pouco mais sobre esse tema, esse livro aqui é uma ótima indicação, tá? Eduardo Moreira é um dos melhores economistas no Brasil hoje em dia, inclusive ganhando vários prêmios, faz um trabalho sensacional na internet e você precisa ler este livro, tá? Então vou deixar aqui como indicação de bibliografia, quem quiser, Eduardo Moreira, Desigualdades e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. Só mais um recadinho aqui antes da gente continuar. Esse vídeo, essa live, nós vamos depois subir ela para o YouTube. Então o nosso objetivo é trabalhar dentro de um horário de no máximo 30 minutos. No máximo 30 minutos. Para que não fique algo cansativo para ninguém. Então, e a gente tem bastante coisa para falar. Então as interações elas vão ser feitas posteriormente, tá? Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, que todos os comentários serão respondidos depois que acabar a live. Quando eu for respondendo ali pelo Facebook ou pelo YouTube, ninguém vai ficar sem resposta, tá? Mas aqui a gente precisa correr porque nós temos muita coisa para falar e o tempo é curto, tá? Bom, vou iniciar agora sim, entrando no tema, tá? Já dizendo de antemão, essa live ela não tem nada a ver com educação financeira, beleza? Alguns amigos meus, gente muito querida, falou: Rafa, tal, por que você não fala um pouco sobre educação financeira, tal? Você perguntar pra mim, você acha que educação financeira é importante? Eu vou falar, eu acho. Você falar, você acha que ela é primordial? Eu vou falar, não, ela não é prioridade. Por que ela não é prioridade? Ela não é prioridade pelo seguinte: pode ser que exista aquele camarada que ganha, sei lá, R$ 1.500 por mês e gaste R$ 800 com o financiamento de um carro? Pode ser. Inclusive tem, eu até conheço, tá? Tem aquela pessoa lá que, sei lá, de repente consegue dar R$ 50, R$ 100 por mês para os filhos e aí fala: olha, gasta um tanto e guarda um outro tanto para quando você quiser comprar uma coisa mais cara você ter o dinheiro. Beleza, também tem. Mas quando você olha hoje a realidade social do nosso país, você acha que essa é a realidade da maioria dos brasileiros? Porque eu não consigo hoje tirar 50 ou 100 reais do meu orçamento e dar para minhas filhas. E também hoje eu não vejo tantas pessoas assim ganhando R$ 1.500 e gastando R$ 800 em prestação de carro. Eu hoje vejo 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade, no subemprego, e 13 milhões de brasileiros que não têm renda nenhuma. Então, a questão da educação financeira, ela é importante? Mas ela vai ser fundamental quando nós tivermos o pleno emprego da nossa população. E aí, então, nós precisarmos falar para a população, indicar, né? Olha, é interessante que você gaste nisso ou naquilo.
Hoje, a realidade do nosso povo não é falar para eles com o que eles têm que gastar ou o que eles têm que economizar, porque hoje eles não têm nada para gastar, eles não têm nada para economizar. Senão a gente vai entrar naquele discurso que o Paulo Guedes disse, que o rico é rico porque guarda e o pobre é pobre porque não guarda nada. Não, o rico é rico porque ele tem muito e o pobre é pobre porque ele tem pouco, quase nada. E o pouco que ele tem que usar para alimentação e moradia. Então ele não tem o privilégio de decidir entre eu vou gastar isso ou eu vou comprar aquilo que eu quero. Não, o pobre ele decide entre eu como ou eu passo fome. Então a educação financeira fica para uma próxima, tá? Hoje nós vamos falar do porquê que você trabalha tanto e muitas vezes parece que não resolve a sua vida, tá? E aí nós vamos sair daqui com um conceito. O objetivo dessa live é que você entenda como que funciona a geração de riqueza e como que essa riqueza ela é distribuída, beleza? Então hoje o nosso objetivo não é educação financeira. Hoje nós vamos entender como que a riqueza ela é gerada e como que essa riqueza ela é distribuída, beleza? Para isso, nós precisamos, antes de mais nada, entender que existe uma grande diferença entre trabalho e entre emprego. Toda riqueza é gerada através do trabalho. E a riqueza só pode ser gerada através do trabalho. Mas existe uma grande diferença entre o que é trabalho e o que é emprego, tá? O trabalho, ele é inerente à condição humana. O trabalho, ele sempre fez parte da nossa existência. O emprego, nem sempre. Qual que é a diferença? O homem, desde as épocas mais remotas, ele sempre teve que trabalhar para sobreviver. O homem, ele tinha que caçar, ele tinha que pescar, ele tinha que plantar, ele tinha que produzir tecido para fazer suas roupas, para fazer suas tendas. Então, o trabalho, ele é inerente à condição humana, à existência do homem. O homem, ele sempre teve que trabalhar para se manter. Já o emprego não. O emprego, ele é algo mais recente. O emprego, ele remonta ali do início das revoluções industriais. O trabalho, antigamente, né, vamos dizer aí, há uns 2, 3 séculos atrás, o trabalho ele era majoritariamente rural. As pessoas viviam no campo. Então, as pessoas elas mesmas produziam a sua própria comida. Elas mesmas, muitas vezes, aquilo que era da sua subsistência saía de dentro das suas casas, né, de dentro das suas propriedades. Então, pô, se eu quero comer, eu vou plantar e eu vou comer aquilo que eu planto. E de repente, se me sobra um pouco, aí eu faço escambo. O que que é o escambo? É a troca, né? Então eu vou ali com o camarada que produz tecido, porque eu preciso de roupa também. Eu dou um pouco do que eu produzo de comida, ele me dá um pouco do que ele produz de tecido. O outro ali tá na questão da pecuária, ali carne e tal, enfim. Então isso é a questão do trabalho. O trabalho, ele tem também uma ligação muito forte com a questão familiar. Então o trabalho, muitas vezes, ele girava em torno da família. Então quanto mais filhos você tinha, maior era a sua alavancagem no trabalho, mais você produzia. Porém, com as revoluções industriais e a saída da população do campo para as cidades, nós passamos a ter uma outra dinâmica do trabalho. O trabalho foi ficando cada vez mais para trás e agora a gente tem a questão do emprego. O que é o emprego? O emprego, eu saio da condição ali rural, da condição da agropecuária, enfim, do campo, e eu começo
a vir para a cidade. Mas a dinâmica da cidade é outra, é uma produção em larga escala e muitas vezes uma produção de maquinários, enfim, aquele trabalho braçal é cada vez mais deixado de lado. E aí agora os trabalhadores eles passam a trabalhar nas fábricas, nas empresas. E aí eu crio duas categorias dentro do emprego. A categoria dos donos das empresas, que são chamados de patrões, e a categoria dos funcionários, que são chamados de empregados. E ficou um pouco mais para lá, né? Bom, a gente vai arrumando aqui. Então, nós não temos mais aquela relação familiar do trabalho. Agora, nossa relação é uma relação comercial. Eu não tenho mais a minha terra para produzir. Eu não tenho uma máquina para produzir. Eu tenho o quê? Eu tenho a minha força de trabalho. Eu tenho meus braços, eu tenho a minha inteligência, eu tenho isso para oferecer. Então, eu faço parte do quadro dos empregados. E o do outro lado, que ele tem as máquinas. Então, do outro lado nós temos os donos do dinheiro, que são os banqueiros. Nós temos os donos das fábricas, eu não desenho muito bem, mas vai que vai. Nós temos os donos das empresas, das fábricas, das lojas. E nós temos também, eu vou fazer aqui... Bom, uma vaquinha, parece um diabinho, mas é uma vaquinha, que são os donos das terras, tá? E aqui embaixo? Aqui embaixo tem eu, tem você, tem minha mãe, tem a sua mãe, tem o seu pai, tem todo mundo aqui embaixo, são os trabalhadores. Essa nova dinâmica do trabalho, que agora deixa de ser trabalho e passa a ser emprego, porque agora eu vendo a minha força de trabalho para alguém, ela separa as pessoas em duas classes. Os acadêmicos vão chamar esse grupo aqui, os patrões, dos donos dos meios privados de produção. E aqui os empregados, eles vão chamar de proletários. Então, por um lado, nós temos os patrões, sejam eles os donos do dinheiro, sejam eles os donos das empresas, das máquinas, das fábricas, das lojas, ou sejam eles os donos da terra, os grandes fazendeiros. Então eles é quem contratam e nós vendemos a nossa força de trabalho. Aqui é bacana a gente poder fazer um comentário. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O camarada ele é médico. O camarada ele estudou, sei lá, 6 anos, fez mais 2 anos de especialização, ganha 15 mil reais, 20 mil reais por mês. Esse camarada trabalha em um hospital. O que esse camarada é? Ele é um empregado. Por quê? Porque ele vende a força de trabalho dele, que é o atendimento ali da população. O camarada ele fez, sei lá, faculdade em alguma federal da vida, foi para fora, fez um MBA internacional, fala 3, 4 línguas, é um CEO de uma grande empresa, ganha 40 mil reais por mês, ganha bônus e tal. Ele vive bem? Relativamente bem, mas esse camarada é um empregado. Por mais que ele ganhe bem, ele é um empregado. A pessoa está no primeiro emprego e ganha, sei lá, salário mínimo, coisa do tipo. Também está no empregado. Porque o que diferencia os patrões dos empregados é quem vende a sua força de trabalho e quem compra essa força de trabalho e remunera você por isso. Vou dar um exemplo aqui, e isso não tem nada a ver com o quanto que a pessoa ganha por isso, porque às vezes você pode ganhar muito pouco ou pode ganhar relativamente bem, mas isso não faz você deixar de ser um empregado. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem algum
ator da Globo, daí dos anos 80, 90, que hoje está falido? Pois é, porque por mais que ele ganhasse bem na época, ele vendia a sua força de trabalho para o dono da empresa, que eram os donos da Globo. Conhecem algum jogador de futebol que jogou na Europa, ganhou muita grana tal e hoje está quebrado? De repente esse precisava de educação financeira, aulas de educação financeira. Pois é, por quê? Porque por mais que ele ganhasse bem, a única coisa que ele tinha era a força de trabalho dele para vender para os clubes. Então ele era um empregado. Mas se algum cantor de pagode e tal, sei lá, samba, qualquer que seja o ritmo, que fez muito sucesso lá atrás e hoje está quebrado, pois é, também faz parte dos empregados. Por quê? Porque ele não tinha nada para oferecer além da sua força de trabalho. Então, nós temos com essa, então vamos lá, vamos retomando aqui o raciocínio, tá? Então nós já falamos que o objetivo desta live é que nós possamos entender como que se forma a riqueza e como que ela se distribui. Nós já dissemos que a riqueza ela só pode ser criada, ela só pode ser gerada através do trabalho. Nós já falamos a diferença entre o que é trabalho, que é algo que faz parte da existência do homem, e o que é emprego, que é algo relativamente mais recente, algo de uns 2 séculos para cá, e que surgiu muito por conta das revoluções industriais, da superprodução e do modo de produção capitalista, beleza? Já definimos quem são, agora nessa nova dinâmica, os patrões, que os acadêmicos vão chamar de donos dos meios privados de produção, e quem são os empregados, que os acadêmicos também chamarão de proletários. E quem é quem nesse jogo? Independente da sua formação, independente do seu salário, se você vende a sua força de trabalho, você é um proletário, você é um empregado. Se você contrata alguém e você remunera a pessoa por esse trabalho que a pessoa exerceu, você faz parte dos patrões. Beleza até aqui? Vamos caminhar agora. Quem sabe faz ao vivo, não dá para editar, tem que esperar apagar. Bom, vamos lá. Mas como que se dá? Rafael, você falou para mim que ia falar que aí eu trabalho tanto e meu dinheiro não dá para quase nada. É, realmente. E eu vou te explicar como que isso funciona. Vou dar 3 exemplos diferentes para vocês, tá? Vou dar o primeiro exemplo. Eu sou bancário, eu trabalho no Banco do Brasil. Então vou dar um exemplo de um bancário, beleza? O bancário, ele trabalha em média 6 horas por dia, de 6 a 8 horas. Vamos supor que o banco ele tenha um custo com esse bancário, seja de salário, seja de encargos, de benefícios, sei lá, vamos supor, de R$ 5.000 por mês, beleza? Tá comigo no raciocínio? Esse bancário, ele trabalha 6 horas por dia, tá? Mas chega a Dona Maria lá no banco. Dona Maria chegou lá no banco e quis fazer um empréstimo. Dona Maria fez um empréstimo de, sei lá, R$ 10.000, consignado do INSS. Tá comigo no raciocínio? Depois que a Dona Maria ela fez esse empréstimo, fez as contas, ela vai pagar em tantas parcelas, de tanto, beleza. Nesta operação de R$ 10.000, o banco vai ganhar de juros sobre esse valor mais R$ 10.000. Beleza? Então o banco ele emprestou 10.000, só que essa operação ela vai sair no final para Dona Maria R$ 20.000, certo? Por quê? Porque tem os juros. Então esse aqui é o principal, o que o banco emprestou, e isso aqui é os juros. Para Dona Maria, ela vai pagar R$ 20.000 para o banco, certo? Só que 10.000 já era do banco mesmo, que foi o que ele emprestou, certo? Então é o principal. Só que ainda sobrou para o banco
nessa operação 10 mil reais de juros. O banco ganhou em uma operação, um atendimento de 20 minutos, o banco ganhou 10 mil reais em cima do bancário, que trabalha 6 horas por dia. Ou seja, em 20 minutos, esse trabalhador, esse bancário, ele já se pagou para o banco, entendeu? E ainda deu mais 5 mil reais para o banco. Olha que legal. Então, quer dizer, ele trabalha 6 horas por dia, em média 22 dias por mês. Só que em um atendimento de 20 minutos para Dona Maria, ele já rendeu para o banco 10 mil reais. Ou seja, ele já se pagou e ainda ganhou, o banco ganhou mais 5 mil reais nas costas dele. Só que esse camarada não vai trabalhar só os 15 minutos. Ele vai trabalhar 6 horas por dia por 22 dias por mês. A diferença entre o que ele produziu e o que a empresa paga a ele e o que fica para a empresa é o lucro da empresa, beleza? Vou dar mais 2 exemplos aqui para vocês. Vamos imaginar que o José, ele é motorista de ônibus. Beleza? E o José, ele trabalha 8 a 10 horas por dia. O José, ele custa para a empresa, vamos supor, sei lá, 4 mil reais por mês. Só que em um dia, nossa, até, vamos supor que sei lá, em 8 horas de trabalho, com todos os passageiros que entram e que saem, que entram e que saem, que entram e que saem desse ônibus e que pagam a tarifa, em 8 horas, o José, ele já se pagou para a empresa. Ele já devolveu para a empresa os 4 mil reais que ele custa para a empresa. Todo o restante do mês, o que o José produzir e o que a empresa ganhar, fica acumulado para quem? Lembra que eu falei aqui, ó? Dono da fabriquinha? Para o dono do ônibus. Ou seja, o José, ele leva 8 horas para se pagar e todo o restante que o José continua trabalhando e continua dirigindo, entra passageiro e sai passageiro, agora não vem mais para o José. Fica para o dono do ônibus. Tá comigo no raciocínio? Terceiro e último exemplo, para ficar na massa do sangue. Vamos imaginar aqui. Já falei Maria, né? Vamos falar, sei lá, outro nome. Vamos falar... Pô, mas só tem Maria. Dona Joana. A Joana, ela é uma vendedora, beleza? E ela ganha, sei lá, vamos falar que ela trabalha numa dessas casas de varejo aí da vida. Casa Bahia, sei lá. E ela ganha, sei lá, 5 mil reais em média por mês. E a Joana, ela vendeu em um dia, ela vendeu, sei lá, 5 televisões, cada uma a 2 mil reais. Ela já gerou para a Casa Bahia 10 mil reais, beleza? Só que a Joana, ela vai, desses 10 mil, 5 mil é o salário que ela já ganha, né? E 5 mil fica para a Casa Bahia. Só que isso é um dia. A Joana vai trabalhar, em média, mais 24 dias naquele mês. Porque o pessoal da Casa Bahia, se não me engano, folga uma vez por semana, né? Então a Joana, ela ainda vai trabalhar e tudo que ela produzir, porque ela vai vender televisão, vai vender geladeira, vai vender fogão, ela vai vender celular, ela vai vender um monte de coisa. Só que o salário dela já não vem mais para ela.
Todo o restante que ela vender e que ela gerar de lucro, esse valor sabe para quem que vai? Para o dono da fabriquinha aqui, para o dono da Casa Bahia. Entenderam o raciocínio? Dei 3 exemplos para vocês. O bancário que em 20 minutos se pagou, o motorista que em 8 horas se pagou e a vendedora em que um dia ela se pagou. Essa diferença entre a riqueza que os trabalhadores produzem e o que vai para eles tem um nome e é chamado de mais-valia. Então você produz uma riqueza, certo? O trabalhador ele produz uma riqueza. Essa riqueza não fica para o trabalhador. E aqui eu estou sendo bem generoso aqui nesse gráfico, tá, gente? Uma parte vem para o trabalhador, uma parte da riqueza que ele produziu como salário. Beleza? E todo o restante é incorporado pelo dono do negócio. E esse excedente é chamado de mais-valia. Foi o Rafael que descobriu isso? Não, não fui eu. Teve um camarada que foi quem criou a tese. Lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre a diferença entre quem vende a sua força de trabalho e quem contrata e remunera por essa força de trabalho, entre patrões e empregados? Então, essa tese se chama a tese de luta de classes. E essa daqui agora, que foi a diferença entre o que é gerado. Ah, meu Deus do céu, mas a Dilma tá aqui de novo. Não, Dilma, vai pra lá, filha. Desculpa aí, gente. Entre o que é gerado e entre o que é e o que fica, chamado mais-valia, teve um camarada que gerou isso. E o nome desse camarada, ele é odiado até hoje. Ele é odiado até hoje por muita gente. E é amado por uma quantidade de pessoas proporcional ou maior ainda. Esse camarada, ele revolucionou a sociologia quando ele teve esses dois entendimentos. Sabe de quem que eu tô falando? Dá pra ver aí? Não, deixa eu colocar embaixo aqui, ó. Karl Marx. Esse foi o cara. Karl Marx. Karl Marx, ele que conseguiu entender e analisar o modo de produção e tudo aquilo que os trabalhadores produziam e como que essa riqueza que os trabalhadores produziam não ficavam com os trabalhadores. Essa riqueza, uma parte muito pequena, uma parte ínfima, ficava com os trabalhadores. Todo o restante era apropriado, o excedente que ele chama, né? Ele vai chamar essa diferença de excedente, essa mais-valia, ficam com os donos das empresas. Esse camarada chamado Karl Marx é que desenvolveu essas duas teorias. E essas teorias, esse camarada morreu tem mais de 100 anos, que foi 1800 e alguma coisa, mas até hoje as ideias dele estão vivas, na luta dos trabalhadores. Deixa eu tomar um gole d'água aqui rapidinho. Então vocês entenderam que nós viemos construindo um raciocínio até aqui. Então nós já entendemos como que a riqueza ela é gerada e como que essa riqueza é distribuída. Agora você imagina que, deixa eu apagar de novo aqui, esse patrão, ele retira a mais-valia, e aqui está o patrão.
E aqui estão os empregados. Esse patrão, ele retira a mais-valia do João, mais retira a mais-valia do, sei lá, Mário, do André, do Pedro, do Francisco. E ele vai acumulando esse excedente de cada um dos seus trabalhadores, fazendo com que ele acumule, não dá para ver aí, né? Com que ele acumule cada vez mais o seu capital. É por isso que você trabalha, se mata de trabalhar e muitas vezes você não vê resultado. Mas você vê o seu patrão trocando de carro todo ano. Enquanto seu filho está estudando na escola pública, e que eu defendo a escola pública, mas que muitas vezes não tem papel higiênico no banheiro, ele está pagando colégios caríssimos para os filhos dele. É por isso que você desce uma vez a cada 2 anos na praia para fazer um bate-volta e ele vai uma vez por ano para fora do Brasil, às vezes até mais. É por isso que todo ano ele troca de carro e você pega o busão todo dia apertado, espremido. Isso quando você não se atrasa, né? Quando você dá sorte de não se atrasar. Então essa diferença é o que cria o que a gente conhece, que é esse abismo social. Então tem uma diferença muito grande entre quem está aqui e quem está aqui embaixo. Aí existe uma discussão, e aí ela é subjetiva, né, de quem produz a riqueza. Porque aí algumas pessoas vão dizer assim, olha, mas o patrão, ele que tem um negócio, tal, não sei, beleza, então, manda o patrão pegar a empresa dele e tocar. Essa crise mesmo do coronavírus e a quarentena mostrou, pelo menos aqui no Brasil, para quem quiser enxergar, quem de fato faz a economia girar no Brasil. Por quê? Pô, se são os patrões que geram a riqueza, cada um pega a sua empresa nas costas e toca o barco. Sem os trabalhadores, o mundo para. Sem os trabalhadores, o mundo para. Porque no posto de gasolina não é o patrão que vai lá na bomba e coloca ali a mangueira no carro para poder estar enchendo. Se você vai no mercado, não é o patrão que está ali colocando produtos nas prateleiras, que está ali no caixa passando as suas compras ou que está fazendo a segurança. Se você vai no banco, não é o banqueiro que está ali te atendendo para abrir uma conta, para vender um seguro, alguma coisa. São os trabalhadores que fazem com que a economia ela gire e fazem com que essa riqueza ela seja produzida. Os patrões, quando muito, estão nos seus escritórios, lendo ali os dados e vendo os trabalhadores formarem riqueza para ele. Isso é muito importante da gente poder deixar aqui, porque essa diferença entre a riqueza que é gerada e a forma como ela é distribuída e que forma esse abismo social, eu vou dar um número aqui para vocês que vocês vão ficar abismados. Segundo a Fundação Oxfam, em 2018, 5 brasileiros detêm mais dinheiro, mais riqueza do que metade da população mais pobre do Brasil. Você não entendeu esse dado? Então deixa eu te falar. 5 brasileiros juntos, eles têm mais dinheiro do que 100 milhões de brasileiros. Porque nós temos aí, por alguns dizem 200, 210 milhões de brasileiros. 5 pessoas têm mais dinheiro junto do que metade da população, que são esses 100 milhões. Eu até anotei aqui o nome desses camaradas. Em primeiro lugar, é o Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev, com uma riqueza estimada em 95 bilhões de reais. Em segundo, Joseph Safra, com uma riqueza estimada em 71 bilhões de reais. Em terceiro lugar, Marcelo Hermann Theus, que também é da Ambev, com 47 bilhões de reais. Em quarto, Carlos Alberto Sucupira, que também... vender cerveja dá bom negócio, hein, meu? Os caras da Ambev aí também. E em quinto lugar,
Eduardo Saverin, com 29 bilhões, esse é o acionista, é o dono do Facebook no Brasil. Beleza? Então, assim, essa diferença entre a riqueza que é produzida e a forma como ela é distribuída é que gera esse abismo entre cada vez mais poucas pessoas super ricas e milhões de brasileiros que vivem literalmente em troca de comida. Vou dar um exemplo para você. O camarada, ele, sei lá, ganha R$ 1.400 por mês. Beleza? O camarada que trabalha lá na Ambev. Enquanto o Jorge Paulo Lemann tem 95 bilhões, esse camarada ele ganha R$ 1.400. Vamos falar aqui do entregador, beleza? Que é terceirizado, que nem da Ambev. Vamos falar do entregador que está ali no caminhão e que leva nos bares, nas padarias ali a cerveja e os produtos. Esse camarada ganha R$ 1.400 por mês. Aí ele paga de aluguel, assim, num lugar muito ruim, R$ 500 de aluguel. Beleza? Sobrou para ele R$ 900 por mês. Como que esse camarada ele paga água, luz, se alimenta, compra medicamento se ele ficar doente, roupa, né? Porque ninguém anda pelado. Esse camarada não tem direito a um lazer, não tem direito a nada. E é esse camarada que ganha R$ 1.400 é que gera riqueza para o Paulo Lemann ter 95 bilhões e fica lá do escritório dele só vendo o computador e vendo as ações que ele tem rendendo cada vez mais e fazendo com que ele fique cada vez mais bilionário. Você vai me falar assim: ah, mas o cara trabalhou, o cara, sei lá, o cara ele merece estar lá, pô, o cara ele ralou, ele trabalhou. Bom, trabalhando a gente viu aqui e essa é a realidade dos R$ 1.400, é a realidade de mais de 70% da população brasileira, tá? Então você vê que trabalhando você não vai mudar a sua vida, não vai, esquece, né? Eu lembro quando teve o impeachment da Dilma, o Temer ele criou um slogan assim, não reclame, trabalhe. Não reclame, ou seja, não pensa. O trabalhador ele é proibido de pensar, porque quando o trabalhador ele começa a entender como que funciona a engrenagem da economia dentro desse sistema que nós estamos inseridos, ele entra em parafuso. Por quê? Porque ele vê, peraí, mas quem gera essa riqueza aqui sou eu, e quem fica é ele. Aí tem algumas pessoas que vão falar assim: ah não, mas o cara merece, ele trabalhou mesmo? Não, não trabalhou, querido, não trabalhou. Por quê? A maior parte, tô para te falar assim que 90% dos milionários e bilionários do Brasil vêm de famílias muito ricas. Então eles já nasceram em lares milionários. Aí, se a gente for falar a construção dessas riquezas, aí é uma questão histórica, a gente precisa pegar um outro dia só para falar sobre isso, remontando as capitanias hereditárias, beleza? Mas fato é que ninguém trabalhou para ter 95 bilhões. O cara não trabalhou para ter 95 bilhões. Outras pessoas trabalham para ele para que ele tenha esses 95 bilhões. Ou então é um camarada que teve muito mais oportunidade do que os caras que trabalham para ele. É um cara que minimamente estudou melhor. É um cara que minimamente nasceu numa família mais estruturada e que teve oportunidade de poder trabalhar em lugares melhores. Entendeu? E pouquíssimos são aqueles que conseguiram do nada construir alguma coisa. Se você me perguntar, existe? Existe. Mas não é a regra, é a exceção. E eu não posso tratar essa situação a partir da exceção. Eu preciso tratar isso a partir da regra. E a regra é: quem é rico porque já nasceu rico. E ele aumenta essa riqueza a partir da exploração. E esse é o termo, e não é pejorativo, esse é o termo da exploração da força de trabalho de outras pessoas. Então eu tenho um patrão que ele é dono da empresa, ele é dono da fábrica, ele é dono do comércio, ele é dono do negócio. E aí ele contrata pessoas por um salário que ele mesmo não trabalharia, jamais trabalharia. E essa pessoa, com esse salário, ela consegue subsistir, ela consegue sobreviver, porque é um salário que ela vai pagar um aluguel e comprar comida e acabou. Então você não tem perspectiva de crescimento ou de melhora.
sabe? Porque você não tem essa opção, aí vamos voltar à questão lá da educação financeira. Você não tem essa questão de que, eu vou guardar isso daqui. Não, não, ou você come ou você compra comida ou você passa fome. Você não tem essa prerrogativa. Você não tem essa opção de escolher guardar, poupar, juntar, investir, não. O dinheiro que você recebe, o salário que você recebe, é um salário que muitas vezes dá para você viver e acabou. Fica por ali. Isso é tão perigoso que muitas empresas, bom, essas que eu citei não precisa nem falar, muitas empresas elas conseguem ter um faturamento anual maior do que o PIB de diversos países. É isso que eu estou te falando. Se você for analisar, por exemplo, o Banco Itaú, o faturamento do Banco Itaú é maior do que o PIB de muitos países. Ambev, o lucro da Ambev, porque assim, 95 bilhões é o que entra no bolso do Jorge Paulo Lemann. Mas o que a Ambev, o faturamento da Ambev é maior do que o PIB de muitos outros países. E isso faz com que a democracia seja muito prejudicada. Por quê? Porque os donos dessas grandes empresas, eles passam a exercer um poder e uma interferência no sistema político de determinado país. Vocês lembram da reforma trabalhista? A reforma trabalhista, segundo o site do Intercept, mais de 80% dos pontos da reforma trabalhista foram redigidos em e não te deram sequer o trabalho de formatar. Foram redigidos em computadores de entidades de classes patronais, como CNI, Federação Brasileira dos Transportadores, tem vários lá. Então, assim, a reforma trabalhista, ela foi feita, segundo seus defensores, com a proposta de flexibilização, entenda-se por flexibilização retiradas de direitos, beleza? Mas que ela iria gerar 6 milhões de empregos. Nenhum emprego foi gerado pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista não gerou emprego. Tá? A reforma trabalhista, ela precarizou as relações de trabalho. Mas a reforma trabalhista ela não mexeu em 13º, férias, não, beleza. Mas a forma de contratação que a reforma trabalhista ela traz hoje em dia, ela tira de uma única vez todos esses direitos. Quer um exemplo? Hoje você pode ser contratado sem registro em carteira, sem INSS, sem férias, sem 13º, sem nada, sem nada. E aí depois quando você sair com uma mão na frente e outra atrás, você não vai mais na justiça pedir os seus direitos. Sabe por quê? Porque hoje a reforma trabalhista ela reconhece a contratação do autônomo exclusivo. Então você aceitou porque você quis, né? Como se a relação de forças entre quem oferece o trabalho e quem precisa do trabalho fosse de igual. Porque a reforma trabalhista ela passou essa ideia, não, é a mesma força de quem está precisando do trabalho e de quem está oferecendo a vaga de trabalho, quando que não. O empregado ele é sempre o elo mais frágil nessa relação. Mas a reforma trabalhista diz que não. E essa reforma trabalhista ela não foi feita, ela não foi criada, ela não foi proposta pelos políticos, ela foi aceita pelos políticos. Quem propôs a reforma trabalhista foram as grandes empresas do Brasil, e não só do Brasil, porque você hoje, como eu disse, tem empresas que elas são transnacionais. Então você tem um mundo aqui, ó. Eu não sou bom de desenho, tá, gente? E aí você tem aqui a América, né? Você tem aqui a Europa, você tem aqui a Ásia, você tem aqui a África, beleza, né? Mais ou menos ali. Então você tem empresas que estão em todos esses continentes. E essas empresas, elas conseguem fazer conexões e mandar em vários governos. Por quê? Porque essa empresa ela tem muito mais poder do que o camaradinha que está aqui com 4 anos de mandato. Então são essas empresas que mandam no nosso país. São esses empresários que mandam na nossa política. E são esses empresários, com o poder que eles têm, por essa acumulação de riqueza, através da exploração do trabalho, é que fazem com que a população tenha, por exemplo, reforma trabalhista. Eu falei aqui no início da live sobre a questão da mais-valia, né? Que é essa diferença entre o que o trabalhador ele produz e o que ele fica.
A reforma trabalhista, ela produziu uma desigualdade ainda maior. A precarização do trabalho, ela nunca foi tão grande. No Brasil hoje, nós temos dois dados que são impressionantes. Nós temos por volta de 14 milhões de desempregados, certo? Nós temos hoje por volta de 14 milhões, mas nós temos 40 milhões de pessoas na informalidade. Nós temos 14 milhões de desempregados e 40 milhões de informais. O que isso significa? São 40 milhões que não têm acesso a férias, não têm acesso ao 13º, não têm direito a abono, não têm direito ao pagamento do PIS/PASEP. E a reforma trabalhista, ela criou a uberização, o termo, né, que a gente fala no meio sindical, enfim, que é a uberização do trabalho. É isso. Você vê, por exemplo, o camarada, ele é Uber, certo? Ele faz uma corrida, às vezes 40%, 30% fica para Uber. Numa corrida de 10 reais, 3 reais vai para Uber e 7 reais vai para ele. Mas espera aí, o combustível é do motorista. O seguro do carro é do motorista. A manutenção do carro é do motorista, né? Todo custo é do motorista, né? Mas quem recebe, quem fica com a maior fatia, porque eu estou dizendo assim 30%, mas de cada um dos motoristas, certo? É da Uber, é do dono do meio privado de produção, é do dono da empresa, aquele que eu falei no início, que é o que fica lá em cima. Entenderam como é que funciona isso daí? E isso é inaceitável, porque assim, aí as pessoas tentam vender a ideia de que o cara é um empreendedor. Cara, me dá até vergonha eu vou falar isso aí. O cara é empreendedor. Empreendedor do quê? O cara é um trabalhador desassistido. O cara é um trabalhador fragilizado. Por quê? Porque ele continua tendo chefe. Ele responde a uma pesquisa de satisfação. Ele tem um perfil, né, de veículo que ele pode usar. E o tipo de carro, modelo de carro, ano, tal, né? Se reclamar, ele se ferra também, né? Então assim, ele não deixou de ter um patrão. Só que ele é um trabalhador precarizado, porque embora seja o motorista que produz essa riqueza, quem fica com a maior parte do valor é o dono da Uber. Aí você vai para o iFood, aí você vai para o Rappi. O Rappi teve há uns meses atrás um caso que foi assim muito chocante, que foi a questão de um cara na bicicleta que ele estava fazendo uma entrega, ele, ali tal, pedalando para conseguir, sei lá, fazer 100 reais por dia. Teve uma hora que ele não aguentou, e ele foi fazer uma entrega, ele teve um surto, e aí ligaram, né, na Rappi, ó, tem um entregador seu aqui tal, atendente, que é outra funcionária também, falou, ó, a empresa não tem funcionário, então não é nossa responsabilidade por ele, mas a riqueza que ele produz vai pro Rappi. Essa é a lógica. É assim que funciona. E aí você me diz, mas por que eu trabalho e a minha vida não muda? Porque você gera riqueza, mas a riqueza não fica com você. A riqueza fica com o seu patrão. Aí você vai me falar assim, mas essa é a realidade de todas as empresas? Não, não é a realidade de todas as empresas. Se você for analisar, por exemplo, aquele camarada que tem um mercadinho com 3 funcionários, esse camarada, ele recebe mercadoria, ele negocia com os fornecedores, esse camarada é ele que abre a porta do lugar do empreendimento dele, é ele que fecha, ele que é o RH, é ele que é o caixa muitas vezes, então ele faz tudo ali, que é o pequeno comerciante, o pequeno empresário, entendeu? Então, assim, você vai comparar o pequeno empresário com o grande empresário? Não, muito pelo contrário, né? O pequeno empresário, mas esse é o problema, eles têm uma dificuldade muito grande de se enxergar enquanto trabalhadores também. Uma relação, uma ambiguidade muito grande, porque esse camarada, ele consegue extrair mais valia dos seus funcionários, mas ao mesmo tempo ele também é um trabalhador. Então ele precisa reconhecer que é muito importante que ele apoie os direitos dos trabalhadores, que ele apoie e pague um salário digno para os seus funcionários.
Por quê? Porque o próprio negócio dele depende de outros trabalhadores que vão até o seu mercadinho para comprar pão, para comprar leite, para comprar, sei lá, algum produto de limpeza, coisa que não vem, que ele não vai sair daqui para ir no mercado grande, num Carrefour, no Walmart da vida, então vai comprar ali no mercadinho da vila mesmo, né? Só que esse pequeno empresário, muitas vezes ele se enxerga, ele acha que ele senta na mesma mesa do dono do Carrefour, do Walmart, do Pão de Açúcar, e não é assim. As realidades são diferentes. E é mais um motivo para que o pequeno empresário ele possa se entender enquanto trabalhador também e para que ele venha a apoiar ainda mais a luta dos trabalhadores e o avanço pelas conquistas e por maiores direitos da população e dos trabalhadores, tá? Aí você tem uma outra questão, né? Às vezes o camarada fala assim, ah, mas no Brasil o empresário paga muito imposto, é por isso que ele não paga um salário melhor. Ah, sabe, no Brasil é muita tributação. Será que o empresário paga muito imposto no Brasil mesmo? Será? Vamos fazer um exercício aqui rapidinho? Vou tomar mais um golinho d'água aqui, gente. No Brasil, a maioria dos nossos impostos, eles incidem sobre o consumo. Então eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Sei lá, uma fábrica, sei lá, de parafuso, beleza? Na administração, existe uma matéria que se chama contabilidade de custos, certo? Quanto que você custa para fabricar determinado produto. Então, sei lá, você tem uma fábrica aqui de parafuso, certo? Então você tem um parafuso aqui. Para você produzir esse parafuso, você tem os custos fixos, certo? Custo fixo, você tem, sei lá, o aluguel da fábrica, do espaço, salário de funcionário, mão de obra e tantas coisas que você paga, né? Salários, enfim. Você tem os custos, esse aqui, custos fixos ou diretos, né? Você tem os custos indiretos, né? Custos indiretos. Sei lá, terceirização de pessoal, água, luz, coisa que não vai diretamente na produção ali, mas você tem esses custos, né? Quando o camarada ele vai fazer o cálculo do preço de venda dele, ele fala assim, ó, eu quero ter sobre esse produto, sei lá, uma margem de 30%. Todos os custos fixos ou custos diretos e custos indiretos estão dentro do preço de venda. Inclusive os impostos. Os impostos. Quando o camarada ele produz esse parafuso, ele não vai falar assim, eu vou vender para o seu João ali do depósito, mas sei lá, o custo dos impostos eu vou ficar comigo e eu vou diminuir meu lucro. Não. No preço de venda e no valor que ele quer aqui de rentabilidade dele, está incluso, inclusive, o valor que ele paga dos impostos. Aí, ele vendeu aqui para o depósito do seu João, certo? O depósito aqui do seu João comprou e pagou tudo isso. Aí, deixa eu ver, o Carlos está assistindo aqui. Aí o Carlos vai lá, certo? O Carlão vai lá, vai comprar esse parafuso aqui no depósito do seu João. Quando o seu João vai vender o parafuso para o Carlos, ele não vai falar assim, olha, eu vou, sei lá, descontar o que eu paguei de imposto porque você é um cara legal. Não. Ele pega todo o valor que ele gastou para comprar, inclusive o valor dos impostos, e repassa para o Carlos. Então, sabe quem é que de fato paga imposto no Brasil? É o consumidor final. É aquele que fica com o produto. É por isso que quando você vai comprar desde uma caneta, um livro ou qualquer que seja o item que você vai comprar, dependendo do item, de 30% até 40% ali daquele valor que você está pagando é só de imposto. Então o empresariado fala, ah não, mas no Brasil a gente paga muito imposto. Será que paga? Porque quem paga imposto mesmo no Brasil
é o consumidor final. Então não adianta você falar que você paga um salário baixo ou que você não quer dar uma remuneração quando você não quer aumentar o salário, coisa do tipo, porque é muito imposto. Não é, porque quem paga o imposto não é você, cara de pau. Quem paga o imposto é o camarada que compra o seu produto, é o consumidor final. É ele que paga esse imposto. O que você quer fazer é diminuir o imposto, não para diminuir o preço do produto que você vende, mas você quer que diminua o imposto para aumentar a margem de lucro, né? Porque se diminuir, sei lá, de 15 para 10% o valor que você tem que repassar de impostos, sei lá, é 5% a mais que você aumenta no seu lucro, né? Espertinho empresariado brasileiro, né? Bom, então já falamos aqui bastante coisa, né? Bom, deixa eu ver aqui o que falta. Bom, vamos finalizar aqui, galera. Bom, por que que a gente está fazendo tudo isso? Você acha que a gente está conversando aqui há todo esse tempo, tal, sei lá, para você chegar lá segunda-feira não, né? Amanhã é terça, né? Para você chegar lá terça e falar assim, olha, eu que produzo isso aqui, não sei o que, você só fica aí que nem um parasita me sugando e tal. Não, não é isso, não é isso. Eu não quero que você enxergue o seu patrão como alguém mau, como alguém ruim. Essa é a didática do capitalismo. Essa é a didática do capitalismo. Mas para que serve essa live então? Essa live ela serve para que você crie consciência de classe e você entenda a qual grupo que você pertence nesse tabuleiro. Você não senta na mesa do patrão. Você não está jogando do mesmo lado que ele. Porque você, dentro do. Ó, vou fazer uma analogia aqui, tá? Dentro dessa selva que é o capitalismo, patrões e empregados são inimigos naturais. Por quê? Porque vocês buscam a mesma coisa, que é aquela riqueza que é produzida através do trabalho. Só que o patrão ele quer aquilo através do lucro e você quer aquilo através do salário. É assim que funciona. Então, alguns conceitos precisam ficar claros aqui. Primeiro, o patrão ele não gera emprego, certo? O patrão ele compra a sua força de trabalho porque ele precisa. Então ele não é bonzinho, certo? Ele não oferece ali uma vaga de emprego, um trabalho porque ele é bonzinho. Isso não tem nada a ver com solidariedade, com caridade, não. Ele só faz aquilo porque ele de fato precisa da sua força de trabalho, tá? E saiba de uma coisa, na primeira oportunidade que ele puder te dispensar, seja porque ele tem uma nova tecnologia que vai poder eliminar um posto de trabalho, seja porque ele conseguiu contratar alguém para fazer a mesma coisa e pagar um salário menor, ou seja porque, sei lá, o cinto apertou e ele precisa mandar um embora e sobrecarregar os outros, ele vai fazer isso. E eu não estou dizendo aqui que ele está fazendo isso porque ele é bom ou mal, isso aqui não é juízo de valor. Estou dizendo como que as coisas funcionam dentro desse sistema chamado capitalismo. É assim que funciona. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Bom, primeiro é tomar consciência de classe. Entender quem sou eu nesse jogo. A partir do momento que eu entendo quem sou eu, é me unir com os meus iguais para que a gente possa avançar em conquistas de direitos. E como que a gente faz isso? Principalmente nos sindicatos. Você vai me falar assim, mas sindicalista é tudo vagabundo. Não, não é não, gente. Eu até vou falar para vocês que eu conheço muitos sindicalistas, muito não, conheço alguns sindicalistas que sentam em cima do cargo, não estão nem aí para sua categoria e tomaram aquilo para si, institucionalizaram isso e agora eles querem viver ali, sei lá, na tranquilidade e até fazer alguns acordos com os patrões. Não vou dizer para você que não existe porque tem. Mas eu conheço muito sindicalista bom de diversas categorias, que os caras eles não recebem mais por isso e trabalham sábados, domingos, feriados, acordam cedo, fazem viagens, muitas vezes abrem mão do convívio com a família, tal. Para quê? Para lutar por mais conquistas, para que a categoria possa receber mais. Aí você entra assim na empresa e fala assim, olha, nossa, minha empresa é tão boa que eles pagam vale alimentação, vale refeição, PLR, olha que legal. Não, nada disso foi de graça. Qualquer direito hoje que os trabalhadores tenham aqui no Brasil, sejam de 13º, de férias remunerada, tal, ou seja de benefícios que a empresa traz, nada disso foi dado de graça porque o patrão é bonzinho. Não, tudo isso foi fruto de muita luta, de muitas pessoas que deram inclusive a sua vida
para que você hoje pudesse ter o direito que você tem, o benefício que você tem na sua empresa. Então isso precisa ficar muito claro na sua cabeça, né? Então, primeiro, é senso de pertencimento. Quem que eu sou aqui nessa selva de pedra aqui? Bom, eu sou trabalhador. Então eu preciso me identificar enquanto trabalhador. Bom, me identificando enquanto trabalhador, o que que eu faço? Eu vou me unir aos demais, seja através de sindicatos, associações, comissões de fábrica, enfim, né? E avançar em lutas e conquistas. E como que eu faço isso? Uma das formas, já falei, que é apoiando, participando, reivindicando, quando você acha que eles não estão fazendo um trabalho legal, o seu sindicato. E outra forma é politicamente. É não votar em quem está do lado do patrão a troco de te prejudicar. É saber que aquele político que foi ali e falou algo bonzinho para você tal, lá na frente vai tirar o seu direito. Vai fazer com que o seu salário diminua. Vai criar uma política para que fique mais fácil de te dispensar ou de pagar um salário menor. Tá? De 2016 para cá, só os trabalhadores foram penalizados. Nós tivemos a PEC 241, que na Câmara foi PEC 241, no Senado a PEC 55, que congelou durante 20 anos os investimentos em saúde, educação, projetos sociais. Então, se você acha que a saúde e a educação no Brasil está ruim hoje, saiba que ela vai piorar, porque hoje nós temos um teto que foi estipulado e não pode se investir nos próximos 20 anos mais do que 2016 mais a inflação. Então, mesmo que cresça a demanda por serviços, o valor é aquele mesmo. Nós tivemos a reforma trabalhista. Nós tivemos a terceirização irrestrita. Hoje qualquer um pode ser terceirizado. Qualquer um, não é só atividade meio. A atividade fim da empresa também pode ser terceirizada. Tá? Hoje, até mesmo o camarada que recebe o seguro-desemprego vai ter que pagar INSS sobre isso. Para quê? Para que a folha de pagamento, a alíquota que os patrões pagam da folha de pagamento seja reduzida. Quem paga essa diferença? O trabalhador desempregado, quando vai receber o seu seguro-desemprego. Então, saiba quem de fato trabalha ao seu favor e quem está ali só para te prejudicar. Beleza, galera? Falamos bastante, acho que passamos aí da meia hora que foi proposta, né? Mas eu acho que a gente conseguiu desenvolver aqui um raciocínio positivo, acho que o saldo foi bacana e é isso, tá? Eu vou deixar essa live aqui no Facebook e daqui a pouco eu vou subir essa live para o YouTube. Eu peço um favor para você, se você gostou, se você acha que esse conteúdo ele é relevante, que ele fez algum sentido do que a gente falou aqui, repassa isso daí, compartilha, ajuda a compartilhar. Não precisa ser com muita gente não. Se você pensar em 5 pessoas, 5 amigos que sejam mais chegados, que você pode falar assim, olha, eu vou te compartilhar aqui um vídeo, você pode assistir, por favor, depois me dar um feedback. Se você fizer isso com 5 amigos, já está suficiente, porque se a gente for aumentando de 5 em 5, eu acredito que a gente vai conscientizar o máximo de pessoas possíveis e a mensagem de uma sociedade mais justa e igualitária e que é possível vai chegar ao máximo de pessoas possíveis. Beleza, gente? Segunda-feira que vem estamos aqui de novo, se Deus quiser, 8 horas da noite. E eu já vou dar um spoiler aqui, hein? Segunda-feira o tema é esquerda e direita. Você sabe qual que é a diferença? Bom, se você não sabe, venha com a gente e ajude a divulgar, beleza? Quem quiser me procurar no Facebook, Rafael Fernandes, no YouTube, Pensamos Assim Diferente. Obrigado aí por todo mundo que assistiu. Deus abençoe a todos. Todo poder ao povo. Sempre.